Quinta-feira à tarde tem o jogo inaugural. Nessa semana nós também temos aí a expectativa toda em torno de e a segunda delação, proposta de delação do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ou ex-dono, porque o banco foi extinto. É o maior escândalo financeiro da história desse país. O Daniel Vorcaro que está preso, o amiguinho do Flávio Bolsonaro, que deu dinheiro para financiar o filme sobre o papai Bolsonaro. O Daniel Vorcaro fez uma proposta de delação, foi recusado. Ele não contava nada, ele não Não falava nada. avançava em nada. Não falava Ele do Ciro que Nogueira, que ganhava a mesada dele. do senador Ciro Nogueira, verdade, não falava, muito menos falava dessa história Muito financiamento menos do financiamento Lazarão. ao filme do Bolsonaro. O senhor Daniel Vorcaro fez lá uma proposta achando o quê? Que ia fazer todo mundo de trouxa, Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, e a proposta foi recusada. Aí está tendo a oportunidade de apresentar a segunda. Aliás, ele já apresentou essa proposta, porque a gente ainda não conhece. O que está previsto para essa semana é uma decisão ou da Polícia Federal, ou da Polícia Federal em conjunto com o Procurador-Geral da República, de se aceita essa delação, essa segunda proposta de delação, ou se recusa como a primeira. O que não quer dizer que ele terá a oportunidade de fazer uma terceira, ou quarta, ou quinta Não, aí não proposta de dá, né? delação, porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E então está todo mundo na expectativa dessa segunda proposta, que a Polícia Federal já tem em mãos, e a Procuradoria-Geral da República também, quer dizer, dar resposta à segunda proposta. O que é que eles vão dizer? Legal, boa, vamos tocar em frente. Ou não, está recusada. E acabou. E acabou, porque não se pode ficar aqui fazendo papel de palhaço o tempo Agora, inteiro. sinceramente, tá, parece que nessa nova proposta, isso foi até apurado aqui pelo Metrópolis, diz o Vorcaro que vai contar sobre a doação ao filme, né, o Dark Horse, o Azarão, o filme do Bolsonaro, mas que vai limpar a barra do Flavinho e do Bolsonaro. A versão que está circulando é que ele vai Mas dizer que realmente doou, mas só doou o dinheiro. Era só para fazer o filme. Ele doou. Ele ia doar 134 milhões. Ele doou 61 milhões. Ele se encontrou com o Flávio Bolsonaro de tornozeleira eletrônica, para o Flávio correr esse risco de aparecer com um sujeito que estava preso, só para pedir dinheiro para ele. Mas era só pelo filme. Não puseram isso em declaração nenhuma, era um contrato de gaveta. Não era público, ninguém podia saber que ele estava dando a grana. Mas é um dinheiro só para o filme. Essa é a versão que parece que ele vai apresentar na delação. Então, essa delação, se vier com. Vai ser a primeira delação que não é para delatar, que eu vou ver na minha vida. É uma delação que é para proteger. Nunca vi isso. Mas se acontecer, acredito que será também jogada na lata de lixo como a primeira proposta de delação que sequer citava a história do filme, ou o Ciro Nogueira, que recebia a mesada dele para apresentar a proposta que interessava ao banco dele lá no Senado. Então, tentou limpar a barra do Cirão, o amigão da vida, que ele chamava de amigo da vida, e o outro, que é o brother dele, o Flávio Bolsonaro, parece que ele vai tentar limpar a barra também, pelo menos é o que está saindo hoje aí na imprensa. os bolsonaristas ficaram hoje muito agitados, ou no final de semana também, puxa, será? Será que o Vorcaro vai contar coisas que possam prejudicar a candidatura do Flávio Bolsonaro, do Tale Flávio? Será que ele vai fazer isso? Se agitaram muito e tudo. Parece que hoje estão um pouco mais apaziguados, estão um pouco mais calmos, porque receberam informações, não sei se essas informações procedem ou não, de que o Vocaro não vai criar nenhum problema para o Flávio. Ele vai dizer, confirmar que ele deu dinheiro, mas ele vai dizer também que à medida em que ele deu o dinheiro, ele não tem mais nada a ver com isso. Se o dinheiro foi bem aplicado, se o dinheiro foi mal aplicado, ele não tem nada a ver com isso. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Vai dizer que o dinheiro foi enviado para os Estados Unidos para um fundo financeiro cujo responsável lá na ponta
pelo menos pelo recebimento desse dinheiro e administração desse dinheiro, era um advogado que trabalha para o senhor Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu a partir daí? O cara não sabe. O cara não sabe. Olha, Voltamos aí do intervalo para quem está vendo pelo canal 143 da Smart TV LG. Voltamos aqui, estamos falando de Flávio Bolsonaro e da delação de Daniel Vorcaro, que pelo jeito vai dizer: dei grana para o filme do papai Bolsonaro e não sei o que aconteceu com o dinheiro depois. Só dei de maneira legal esse dinheiro. Vai ter que contar pelo menos que deu a grana. Da outra vez que ninguém sabia ainda que ele tinha dado dinheiro, ele ficou quietinho na primeira proposta de delação. Agora não tem como fugir dessa história, mas pelo jeito ele não vai tentar complicar o Flávio, além de contar sobre a doação, que todo mundo já sabe o que aconteceu. ele vai dizer que os recursos foram enviados por uma empresa ligada a ele, Vorcaro, para um fundo, e que o fundo tem como agente legal o escritório de Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aliados de Vorcaro ressaltam que ele apresentou explicações somente até o pagamento do patrocínio e não deu qualquer garantia de que os recursos foram realmente usados no filme. Sim, ele deu. O Flavinho chegou um dia para ele, né? Flavinho, que dizia não conhecê-lo, nunca se envolveu com o Vorcaro, mal conhecia, só de nome, não sei o quê. O Flavinho chega e manda. Quer dizer, como é que foi descoberta essa amizade tão estreita dos dois? Essa relação, um em carne dos dois. Foi descoberta quando o Intercept, o site Intercept Brasil, recebeu, ou encontrou, ou descobriu um áudio do senhor Tariflávio, do senhor Flávio, em termos amorosos, carinhosos, entendeu? Pedindo dinheiro, aliás, cobrando o dinheiro que o Vorcaro tinha prometido para o filme do papai dele. Aí, o bobalhão do Flávio Bolsonaro ainda quis negar. Não, não tem áudio, não. Tem, tá aqui, ó, tá bom? Aí, bom. Aí começou ladeira abaixo, né? O Chamou o cara jornalista disse. de militante, fingiu que não Pois tinha é, existido nada. pois é, Militante, pois é. militante. Aí ele ficou tendo de se explicar, de se explicar, de se explicar, de se explicar. Mas esse dinheiro, olha, para vocês terem uma ideia, e é bom repetir isso, nunca um filme brasileiro recebeu doações nesse valor para Nem fazê-lo. perto. Nem Não, 5 vezes menor o filme mais caro. nunca a produção dos filmes Nem brasileiros perto. teve uma injeção de dinheiro tão grande, filmes premiados. Não, tem filmes que ganharam o Oscar, filmes americanos, produção hollywoodiana, teve menos dinheiro que isso. Vários filmes que ganharam o Oscar, não são poucos, não é a maioria absoluta. Teve menos dinheiro, filmes Pois é, mas hollywoodianos, a menos fábrica grana, de. não faz ma- sentido isso. Pois é, mas a capacidade que o senhor Vorcaro tinha de gastar fortunas com políticos, empresários, pessoas influentes, capazes de aumentar o seu negócio, era espantoso. Quer dizer, ele deu 60 milhões, não foi que você falou? 60 milhões para esse filme? 62 milhões, se eu não me engano, para esse filme. Ele já gastou o quê? Quanto foi que ele gastou lá com aquela farra? Porque aquilo foi uma farra. Com direito a mocinhas, a confraternização com mocinhas e tudo em Nova York, para um grupo de deputados brasileiros. Ele gastou uma nota preta, eu não me lembro agora de memória, não tenho agora na memória, mas ele gastava. Então dá 60 milhões. Eu queria saber de onde é que ele tirava tudo isso, entendeu? Mas é uma coisa que aí a polícia que tem que investigar e descobrir, porque a gente não tem condições de fazer o trabalho da polícia. Mas então, para ele dar 60 milhões, 60 milhões. 60 milhões. Ele já gastou o quê? Foi na semana passada que descobriram que ele gastou com farras em Nova York, mocinhas para Foram 17 políticos milhões, e se eu não me tudo. engano.
Mas 17 aí não milhões, foi. pois é, numa farra, uma besteira dessa, uma coisa dessa. Então dá 60 pro Flávio, qual é o problema? Ele dá. Aí o Flávio, pego na mentira, começa, começa a farrapar, começa a descer a ladeira. E aí o Flávio é descoberto depois que o Flávio, mesmo o Vorcaro tendo sido preso pela primeira vez em novembro de 2025, quando o Vorcaro é solto e mandado em prisão domiciliar para casa, aí o Flávio vai lá na casa dele, encontra o Vorcaro lá metido numa tornozeleira eletrônica. E aí, quando se descobre, se faz essa segunda descoberta sobre as ligações do Flávio com o Vorcaro, aí vem o Flávio e diz: Não, eu fui lá só pôr um ponto final na nossa relação. Oi? Precisava ir lá pôr um ponto final na relação com um sujeito que já tinha sido preso, estava de tornozeleira eletrônica em casa? Foi nada. Foi para acertar as pontas com ele. Foi para cobrar o dinheiro que ainda não tinha sido pago de todo. Foi, certamente, aí a suposição minha, se acertar com ele no sentido de, olha, vem cá, se esse negócio continuar, essa confusão grande, pelo amor de Deus, não bota meu nome na roda, não. Eu vou ser candidato a presidente da República. O Flávio ainda não tinha sido lançado quando teve esse encontro para pôr um ponto final nas minhas relações com o Vorcaro. Vê que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que pessoa humanista, né? Viu a sua principal fonte de financiamento ser presa, ser solta, mandada para casa, mas em prisão domiciliar com tornozeleira, aí vai lá pôr um ponto final na minha relação com ele. E quer que a gente acredite nisso. Olha, nós somos muito bobos, mas a esse ponto estamos longe, estamos longe. E aí vamos ver o que é que vai ser decidido esta semana. Só Ou quem quer pela... ser filho de otário que cai nessa. Pelo amor de Deus, Flávio Bolsonaro indo até encontrar um presidiário. O cara com a tornozeleira tá preso.